Eu penso que o chat GPT mal usado está deixando a gente mais burro. Está nos deixando, ou se usamos mal, nos está deixando com uma preguiça mental. Por quê? Qual é o problema? Usamos muitas vezes ele de forma passiva. A gente pede para ele gerar um conteúdo, mas a gente não faz uma análise daquele conteúdo, relacionando com outras informações, olhando de forma crítica e nada disso. Isso faz com que a gente aceite muitas respostas sem verificar a fonte, se é válida, sem confrontar com outras perspectivas. E aí, o estudante... Ok. Se cuida. Pronto, falando ali. E aí, o estudante, ao confrontar com o chat GPT, sem uma leitura crítica, eu vejo que está tendo uma menor capacidade de raciocínio quando não usa isso criticamente, de que se estivesse buscando essa informação aí pela internet ou estivesse buscando a informação diretamente dos livros. Pensei bem, até os anos 90, nas escolas, como que a gente estudava? A gente, para estudar e fazer um trabalho, vamos dar um exemplo de uma matéria que eu dou aula, história. Eu dou aula de história, sociologia, filosofia, geografia e espanhol. Então, lembrando aqui dos anos 90, eu peço para alguém falar da transição entre o período republicano e o Império de Roma. Praticamente estamos falando ali do do século I antes de Cristo e tudo que o César fez para ocorrer essa transição. Então eu vou ter que ler um ou mais livros, analisar, fazer um resuminho e colocar nesse resumo o que eu entendi a partir das minhas leituras para apresentar isso em sala ou entregar ao professor. Olha o que meu cérebro teve que fazer. Tive que ler, tive que compreender, tive que criar a minha própria explicação sobre isso para chegar a uma resolução e dizer, olha aqui, ó, aqui eu tenho o que eu entendi e vou te entregar. Era isso. Depois a gente teve os CDs, que aí vinha algumas informações ali, mas até os anos 90 eram as enciclopédias e os demais livros. Aí foi avançando mais um pouco, chegou a internet. Na internet foi uma revolução quando chegaram vários sites que você poderia consultar parte dessa informação ou toda essa informação. Por fim, chegou o Wikipedia, que aí você poderia consultar essa informação e lá tinha muita informação. Era certa? Muitas vezes não, mas ali tinha uma informação de forma geral, rápida, de fácil acesso e que te dava uma biografia, umas fontes ali embaixo que você poderia consultar e essa sim, geralmente era muito boa. Agora com o chat GPT. Eu não preciso mais ler a informação, porque mesmo na informação no Wikipedia, eu ainda tinha que ler e se eu queria explicar algo, se eu tivesse que explicar algo, eu tinha que entender, fazer o meu resumo e levar aquela explicação. Era mais resumido? Era mais direto o Wikipedia do que um livro? Justamente, era. Ainda continua sendo. Porém, a informação que eu gero no chat GPT não é assim. Olha aqui, eu quero ver com vocês justamente como está na situação atual, agora em agosto de 2025. Vamos colocar lá. Como... Não entrei nem no chat GPT ainda. Estou colocando aqui no Google. Como foi a transição da República para o Império Romano. Até apareceu aqui já indicando. Ó, tá vendo os sites? Antes aparecia aqui diretamente o site Brasil Escola. Bom site. Quero bolsa. Olha outro site que interessante, confiável. National Geographic Sociedade, né? Vamos ver aqui, ó, 2 sites.
UOL Educação, 3 sites. Muito bem, abro aqui o Brasil Escola, e aí diz: o Império foi a terceira fase da civilização romana, segundo a periodização utilizada pelos historiadores. E aí eu venho aqui, continuo lendo: contexto e formação do Império. A fase do Império foi consequência da crise que Roma enfrentou nos últimos séculos da República. E olha como eu venho detalhando. Beleza, falo do triunvirato, governo aqui ó, de Augusto, o primeiro realmente imperador. Interessante. Aí, beleza. Venho aqui para esse site, National Geographic. Aí eu coloco em português. Olha aqui, uma opção bastante boa de tradução. A transição de Roma, da República para o Império. Roma passou de uma república para um império depois que o poder mudou de uma democracia representativa para uma autoridade imperial centralizada, com o imperador detendo o maior poder. E aí vamos mais detalhadamente. Eu gostei mais desse do que o Brasil Escola. Olha que interessante. Em 509 a.C., os romanos derrubaram o último rei etrusco que governava e fundaram a República Romana. O último rei, eu acho que foi, como que era o nome dele? Rômulo? Ah, não sei. Foi Rômulo. Que era o mesmo nome dos fundadores de Roma. Era alguma coisa assim. Aí, ó, o primeiro governo da cidade foi uma democracia representativa. Inicialmente, as famílias mais ricas de Roma, os patrícios, tinham todo o poder e somente eles podiam ocupar cargos políticos ou religiosos. Todos os outros cidadãos romanos livres, que só podiam ser homens adultos livres, eram plebeus. E esse grupo tinha muito pouco poder em Roma. Os únicos com menos poder eram os escravizados. Beleza, aí vai falando aqui de várias coisas. E ó, aqui eu nem cheguei, ainda estou em 287. Nem cheguei no século I, agora cheguei, ó. Durante essas guerras civis, um proeminente general e estadista chamado Júlio César começou a ganhar poder significativo. Ele comandou a lealdade dos soldados e seu exército e enriqueceu após conquistar a província da Gália. Beleza, gostei aqui, ó. Bem interessante como apresentou o National Geographic. E aqui vem agora a outra possibilidade, foi a do UOL, e ele vem ao século II e I antes de Cristo são tidos como o período de crise da República Romana, e vai falando. Todos eles aqui eu tenho que ler. Eu tenho que gastar um tempo para raciocinar, captar, interpretar e criar o meu próprio resumo sobre isso. Agora vamos aqui na pesquisa feita diretamente ao Google. Nem abrir e mostrar mais. Só a primeira parte. A transição de Roma, da República para o Império, foi um processo gradual e complexo marcado por guerras civis, crises políticas e ascensão de figuras poderosas que concentraram o poder em suas mãos. Esse período culminou na figura de Augusto, o primeiro imperador que reorganizou o governo e estabeleceu um novo sistema político. Vou lá e anoto no caderno. Acabou. Nem falei do César. Nem falei da importância dele para a mudança. Nem falei das crises da República. Ah, deixa eu clicar aqui, ó. Daí eu tenho mais. Ah, será que eu vou anotar tudo isso? Nem precisa. É muita coisa. Vamos fazer resumidamente? Só isso aqui tá bom. Isso aqui utilizando o próprio Gemini, a inteligência virtual do Google. E se abrimos o Chat GPT, vamos abrir o Chat GPT aqui, ó. Chat GPT. Abrimos o Chat GPT. Vamos pegar a mesma pergunta. Cadê a pergunta? Deixa eu copiar ela aqui, ó. Vamos assim, chegar aqui e jogar. Entende que aqui, ó, no Brasil Escola, no National Geographic e no UOL, e eu vou ter que resumir esse texto para chegar à conclusão que eu preciso de como foi essa transição. E o que isso e que aqui a inteligência artificial do Google já fez tudo, a IA do Google já fez tudo, esse resumo, pelo menos a parte aqui, ó. E aí eu joguei no GPT e ele me deu isso daqui. Aí se eu chego para ele e falo assim, aí eu joguei em uma conta aqui, ele tem um comando aqui, deixa eu jogar nessa daqui, ó, que não tem um comando.
Aqui tem um comando que daí ele já estrutura de uma certa forma. Agora ele está usando em tudo. Tá. Aí eu posso pedir para ele o quê? Beleza. Ah, é muita coisa. Aí o que o aluno faz? O que o meu aluno faz, né? Resuma em um parágrafo. Parágrafo de texto. Vamos lá. Resumiu. A transição da República para o Império Romano foi um processo gradual marcado por crises políticas, desigualdade social e guerras civis. A expansão territorial tornou as instituições republicanas incapazes de governar de forma eficaz, permitindo que os generais como Mário, Silo e Júlio César ganhassem poder pessoal com exércitos leais a eles, não ao Estado. O assassinato de César em 44 a.C. não restaurou a República, mas aprofundou o caos, levando ao conflito entre Otávio e Marco Antônio. A vitória de Otávio na Batalha de Ácio, 31 a.C., e seu título de Augusto em 27 a.C. consolidaram o Principado, regime que mantinha a fachada republicana, mas concentrava o poder nas mãos de um único governante, inaugurando o Império Romano. Tá certo? Óbvio que tá certo. Nesse caso o GPT erra, mas nesse caso ele tá certo. Mas qual que é o problema disso daqui? É essa conclusão que você devia ter chegado ao ler esse material ao tamanho. Ao ler esse material, e o melhor é que tivesse lido os 3. E até pesquisado mais. E ao ler esse material. Essa conclusão você deveria ter chegado. E com mais detalhes. Possivelmente, se você leu aqueles 3 materiais, você teria muito mais detalhes. Mas aí, em vez de você fazer todo esse caminho e conhecer muito mais, e fazer o seu cérebro pensar, interpretar, raciocinar e chegar a uma conclusão mais detalhada sobre o tema, a gente vai lá, coloca no GPT, meus alunos estão super acostumados a fazer isso, coloco aqui, e aí, entendi. Entendeu? Mas também emburreceu. Porque todo um percurso de aprendizado necessário deixou de ser feito. O raciocínio que você precisaria fazer, quem fez por você foi o chat GPT. Aqui, ó. Perguntar ao chat GPT. É isso aí. Só que na hora de fazer uma redação, isso daí ainda vai ser preciso. Isso daí ainda vai ser pedido. E por isso que eu acredito que a redação, a escrita, e quem sabe até chegar em algum momento em que comece a ter a escrita de resposta de perguntas no Enem, vai começar, o que já tem em alguns vestibulares, vai ser cada vez mais necessário para ver e para separar que alunos, que pessoas têm a capacidade de raciocinar e que pessoas não têm essa capacidade de raciocinar e chegar a uma síntese de determinados temas, a uma conclusão, a uma resolução de determinados assuntos. Em concursos também. Enem, eu falo para... Enem vestibular é para jovens, adolescentes, mas para os adultos, pode ter certeza. Os concursos já trabalham com essa separação. Para eles não vai mudar nada. Pode pesquisar no GPT quando quiser. Se você não ensinar o seu cérebro a fazer esse raciocínio, já era. E aí, o que você acha disso? Estamos nos emborrecendo? Igual aconteceu com a vinda da calculadora, no qual usamos tanto a calculadora que já não sabemos fazer uma tabuada de 9 vezes 6? Deixa aí se você acertou quanto que é 9 vezes 6. Sou o professor Gessé Santiago e trato de entender as coisas aqui que acontecem no Brasil e no mundo juntamente com vocês.